Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos Espíritos, parte 7, e o título é Para os Espíritos em Arrependimento, ou pelos Espíritos Arrependidos. Vamos lá. Lembrando que há sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali na mesa, tá? Para quem quiser pegar um exemplar para acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não o são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Aí nós vamos ler a prece referente a esses irmãos, tá bom? Podemos elevar nosso pensamento também. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Espíritos arrependidos, nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vos comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendias o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentis também muito baixo para esperar atingi-lo. Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Começastes a provar uma felicidade desconhecida, e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido, e não repele nenhum daqueles que vão a Ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante não somente a não fazer mais o mal, mas a fazer o bem. E, sobretudo, a reparar o mal que fizestes. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Lembrem-se, cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. Então vamos prosseguir com o estudo e vamos convidar a nossa amiga Deusair Maria para facilitar e auxiliar na reflexão desse estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui hoje para dar início ao nosso estudo da noite. Pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que nos orienta neste estudo de hoje. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono aqui deste salão, para que ele possa nos intuir, nos auxiliar. E sempre eu digo para cada um de vocês, que vocês estão aqui, graças a Deus, eu agradeço de coração,
e vós podem também estudar, trazer para nós suas pesquisas e vir para aqui também para falar. Porque é tão bom quando eles convidam a gente para poder fazer esse estudo, porque nós abrimos a mente, a gente tem o conhecimento maior do entendimento, né, dos estudos. Então, é muito bom, gente. E eu falo também que estamos aqui estudando, agradecemos a vocês primeiramente, a vocês encarnados, os desencarnados, internautas, porque sem vocês não teria nenhum sentido a gente estudar para expor as nossas pesquisas. Ficaria muito sem graça. E Emmanuel fala que a maior caridade que praticamos é quando nós vamos estudando e não guardando para nós o conhecimento. Vamos expandir este conhecimento. Então, gente, muito obrigada a todos. Que Jesus possa vos abençoar cada vez mais. E o objetivo do nosso estudo, né, desta noite, o nosso encontro de hoje, trata-se do tema arrependimento. Eu incluí também, gente, expiação e reparação, porque eu achei mais fácil trabalhar este tema do arrependimento com a expiação, falando também sobre a expiação e a reparação. E vamos conversar um pouquinho sobre as etapas de nossa recuperação, quando nós reconhecemos que cometemos um engano. Gente, quem aqui nunca cometeu um engano? Nós que estamos, né, que somos imortal, que estamos aqui na Mãe Terra, todos nós cometemos grandes erros. Não é dizer que um, né, não cometeu, o outro não cometeu, todos nós cometemos. E a prece pelos espíritos arrependidos, essa coletânea de prece, gente, é uma maravilha, porque foram transmitidas ao senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec, os espíritos transferiram essas preces para o nosso querido codificador Allan Kardec, mas não é prece dos espíritas, e sim prece pelos espíritos. Então, todos nós somos espíritos. Então, são para todos. E essa coletânea de prece, que já está até terminando, né, o Evangelho, só falta, eu acho, se eu não me engano, 3 preces só. O que acontece, gente? Tem pelos endurecidos, né? Hoje a gente vai falar sobre os arrependidos, sobre um suicida, sobre uma criança que acaba de nascer, sobre um agonizante, e por aí vai. Então, gente, é muito bom esta prece, porque esta prece que fazemos àqueles espíritos, é muito bom esta vibração que mandamos para eles, tanto encarnado como desencarnado. E o arrependimento, gente, inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. É tão bom, né, o conhecimento, porque antigamente a gente ficava assim, meu Deus do céu, eu pequei. Nossa Senhora, Deus vai me castigar. A gente ficava só imaginando isso, né, que Deus vai castigar nós. Hoje, graças a Deus, nós compreendemos que Deus não castiga ninguém. São as nossas faltas. As nossas faltas que faz nós reconhecer, reparar o mal que nós fizemos a outrem. Ou, às vezes, a nós mesmos. Porque o que acontece? Às vezes, gente, a gente se culpa tanto, a gente faz uma coisa errada, fala alguma coisa errada, magoa uma pessoa, e a gente fica com essa culpa. Meu Deus do céu, Nossa Senhora, Deus não vai me perdoar. Só que Deus não se ofende. Por isso, Deus não perdoa ninguém. Sabe como que é Deus, nós para Deus, nosso Pai? É como uma criança de 1 ano que vem dar um chute na nossa canela. A gente vai pegar aquela criança e vai castigar ela? Não.
A gente vai simplesmente falar assim, olha, você está chutando o vovô, você está chutando a vovó. Ninguém vai se ofender com aquele chute, não. Assim é Deus nosso Pai conosco. Deus nosso Pai não se ofende. Por isso Ele não nos perdoa. Agora nós ofendemos e somos ofendidos. Quando uma pessoa vem, nos dá uma fechada no trânsito, ou nos xinga, né? Às vezes o sinal está quase fechando, a gente freia para não passar, o de trás vai e quer passar de qualquer jeito, porque está com pressa. E ali o que acontece? Ele nos xinga e nós nos ofende. Aí nós precisamos perdoar ainda, porque ainda somos ignorantes. Quando o outro nos xingar, nos falar uma palavra de, né, que nos assim, que fazer nós ficar com raiva, quando nós não sentimos mais nada, aí a gente já está bem mais evoluído. Mas por enquanto a gente ainda não dá conta, né? Por isso que precisamos, muitas vezes, de psiquiatras, precisamos de psicoterapeutas para poder nos ajudar a tirar esta mágoa de cada um de nós. Sabe ali, quantas vezes o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido, e o que acontece? Ali a esposa fica ali ofendida porque o marido a traiu. Não, o marido não a traiu, não. O marido traiu a ele mesmo. Esta mulher ou este marido, ele está livre. E às vezes nós achamos que, nossa, eu fui traída. Não, não fomos traídos. Então precisamos liberar isto aí de cada um de nós. Porque isso aí traz doença para nós. Precisamos aprender a nos perdoar. Porque se nós não aprender a nos perdoar, quem vai nos perdoar? É a nós mesmos. Então, se nós não damos conta, gente, ainda de perdoar, procura uma casa de oração, um acolhimento fraterno, procura um psiquiatra, um psicanalista e conversa, mas tira esta culpa de você. Não vamos ficar carregando culpas, porque estas culpas traz doenças para cada um de nós. A pergunta do livro 903 do Livro dos Espíritos, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, Kardec pergunta aos espíritos mais ou menos assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Dentre os vícios, qual se pode considerar mais radical? E os espíritos respondem: nós o dissemos muitas das vezes, é o egoísmo. Sabe o egoísmo, o orgulho? Aquele ali que mata cada um de nós a cada dia. Por isso precisamos nos livrar deste egoísmo, da inveja, né? E podemos nós modificar este pensamento de rancor pelo amor. Porque é bom para nós mesmos, não é para o outro não. Porque às vezes nós ficamos carregando lixo de outros. E nós não somos caminhão de lixo para ficar carregando o lixo do outro, não. Já chega o nosso, que nós custamos a dar conta de carregar. Por isso, cada um de nós, meus irmãos, devemos aprender a nos perdoar, a revestir do homem novo, tirar este homem velho que está dentro de nós. Aconteceu, fez, não tem como voltar atrás. É como leite derramado, derramou, acabou. Então, vamos levantar a cabeça e seguir o caminho, seguir para a frente. Tem uma passagem muito linda, eu sempre conto muita história do Chico Xavier, porque me faz o meu entendimento, né, ficar mais claro, e eu acho que o de vocês também fica mais fácil para nós compreender como que é este arrependimento. O nosso querido Chico Xavier,
Nós sabemos que ele ficava até 2, 3, 4 horas da manhã na casa da prece, psicografando, atendendo os irmãos que precisariam ali, né, de um conforto, de uma carta de esperança. Uma mãe que estava ali desorientada porque perdeu seu filho, e Chico estava ali para orientá-la, para ajudá-la. Só que um certo dia, ele chegou em casa e ele tinha um cachorro. Este cachorro, ele chegava em casa, ele ia colocar água para ele, comida, né, ração. E ele ficava numa alegria de poder tratar do cãozinho que ficava em seu alpendre da sua casa. Só que a sua vizinha via todos os dias Chico chegar de madrugada e dar, né, comida para o cachorro. E a sua vizinha ficou assim, tadinho do Chico. Ah, não, mas esse cachorro está dando muito trabalho para ele. O que a vizinha fez? Matou o cachorro. Deu-lhe veneno para o cachorro. E o Chico, como era médium, né, um dos maiores médios que já pisou aqui na nossa terra, foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele viu que era a sua vizinha que matou o cachorro. E ele, como amava todo mundo, as pessoas, que dirá os animais, Chico amava os animais. E ali Chico fica com muita raiva, com muito ódio, porque Chico também era de carne e osso, gente. E ele ficou com muita raiva. E teve um certo dia que Emmanuel aparece para ele e fala assim, Chico, espera aí. Essa nuvem negra que está te acompanhando está atrapalhando a nossa psicografia. Está trabalhando o nosso trabalho espiritual, Chico. E Chico muito triste, mas ela matou meu cachorro. Chico, mas o cachorro não é seu, não. Nós não temos nada aqui na terra, não, Chico. O problema não é seu. Por que você está com raiva dela? Eu vou te falar o seguinte. Descobre, Chico, o que ela mais gosta. E você vai dar esse presente para ela. E Chico, mas não é possível. Mas Chico, né, obediente como era, ele foi e começou a procurar, né, conversou com uma vizinha, com outra vizinha, o que ela mais queria na vida. As vizinhas contaram para Chico que era uma máquina de costura. E o Chico, nossa, comprou em várias prestações. E ele vai e entrega essa máquina de costura para a mulher. E a mulher, muito emocionada com a máquina de costura, relata para Chico, Chico, você me perdoa, Chico, porque foi eu que matei seu cachorro. E o Chico, não, eu já sabia. Não, não tenho que perdoar, não. Aí Chico abraçou ela e aquela nuvem preta sumiu. E Chico continuou com seus trabalhos espirituais. Assim, queridos irmãos, é quando nós ficamos com ódio de alguma coisa, atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual. Porque aquilo ali, a gente fica cheio de mágoa, de ódio, de dúvida, de ressentimento. Às vezes a gente pega brigando com a pessoa sozinho. A gente está caladinho ali, mas o pensamento está brigando. E aquilo ali, gente, pode ter certeza que você está sendo influenciado por uma terceira pessoa que fala ao seu ouvido. Porque a gente não é tão mal assim, não. Mas quando nós ligamos o nosso pensamento em entidades, né, que nos queiram mal, nós também ficamos com a mesma vibração. Somos afins daqueles que nos queiram mal. E os maus pensamentos vamos retirando de cada um de nós. E dentro do egoísmo, gente, o fumo é a ausência de amor a si mesmo. O fumo, a bebida, tudo que nos faz mal para o nosso organismo, a gente está matando a nós mesmos. Tem 3 possibilidades que surgem para nós. A culpa.
perdoar a nós mesmos, como eu já falei no começo. Devemos perdoar a nós mesmos. Vocês lembram, gente, da mulher que as pessoas jogaram ela no meio da praça e falou para Jesus assim: Jesus, esta mulher estava cometendo adultério. Eles queriam todo jeito pegar Jesus, né, de um jeito ou do outro, para ver se Jesus caía na deles ali. E Jesus, como era, né, ligado à espiritualidade, ele começa a escrever no chão. E depois Jesus vira e fala: aquele que estiver sem o pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não temos um deslize, né, um pecado? Quem de nós? E ali fala nas escrituras, né, que foram os mais velhos, foram saindo, né? E ele diz para aquela mulher: mulher, alguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar mais. Então vai, levanta sua cabeça, esquece o que passou, porque o que passou não volta mais, não tem como arrumar aquele passado. Mas igual o Chico fala, se não podemos fazer um bom começo, mas podemos fazer um bom final. E vamos fazer esse bom final, esse final bom. E o remorso? Gente, por que eu falei aquilo para o meu marido, para o meu filho, para o meu patrão, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe? Nossa, eu não poderia ter falado aquilo. Pois é, mas já falou. E aí a gente fica, né, com remorso. A gente fica remorseado por aquilo ali. Mas ali o que nós podemos fazer? Pedir desculpa, pedir perdão? Sim, lógico, devemos. Mas só que, se a pessoa nos perdoar, vai ser bom para ela e bom para nós. Mas só que, se a pessoa nos perdoar, nós precisamos fazer uma boa ação para nós não ficar em dívida com aquela pessoa. É igualzinho o banco. Quem faz contabilidade sabe. Você vai no banco, faz um empréstimo. E você vai pegando dinheiro, depois você entra no cheque especial e o dinheiro seu já acabou e você vai e vai. Aí depois chega um dia que você chega para o seu gerente e fala assim: ai, me perdoa, eu não dei conta de te pagar. Quem vai pagar essa conta? Ninguém. É nós mesmos. Assim é o remorso. Então, devemos nós fazer uma boa ação, que é pagar a dívida, para que nós podemos tirar, né, aquela culpa ali de dentro de nós. E a punição? Nós punimos nós mesmos. Nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Né? Às vezes nos mutilamos. Quantas pessoas estão aí, né, gente? Às vezes atormentado pelos irmãozinhos menos atrasados, se mutilando, porque às vezes um término de um namoro, qualquer coisa, serve para que aquela pessoa comece a se entristecer, comece a ficar com depressão, comece a ficar triste. E tem no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que eu convido a todos para ler depois que chegarem em casa, o capítulo 4 fala mais ou menos o seguinte: tem uma história de um rapaz, ele bebia muito, ele era alcoólatra, e um certo dia ele chegou muito atordoado em casa. E esse rapaz encontrou com seu pai na porta, e o seu pai, né, deve que falou alguma coisa para ele, e ele começa a bater no seu pai. E o seu pai cai no chão com a boca saindo sangue e fala para ele assim: o seu braço vai ficar ressecado como o galho de uma árvore. E ele sai para a rua. E aí que ele começa a beber mesmo, vai bebendo, bebendo. E ele cai de frente a uma locomotiva que lhe arranca o braço. Passam uns dias e ele vai para o plano, né, para o plano inferior.
chega no plano inferior, ele vê o seu braço seco como um galho de uma árvore. A culpa é do seu pai? Não. A culpa não é do seu pai. A culpa foi dele, por quê? Porque em seu íntimo do seu pensamento, ele ficou mentalizando, meu braço vai ficar seco, meu braço está seco, meu braço está seco. E ele foi ficar com aquelas pessoas que pensavam assim também, que tinham as pessoas afins, aqueles espíritos zombeteiros, que ficaram falando para ele, seu braço vai secar, seu braço vai secar. Pois é, gente, e como que acontece isso? Porque nós, às vezes, uma pessoa fala uma coisinha pequena para nós, e nós colocamos aquilo na cabeça. A gente fica assim, martirizando com aquilo ali, repetindo aquilo ali, fulano falou isso. Ah, isso vai acontecer. E a gente não a lembra de pedir a Jesus o perdão e tirar aquele pensamento mal da nossa mente. No livro de Alcione, tem gente também falando, conta uma história, o seguinte, Camilo, gente, Castelo Branco, ele vai e mata sua esposa enforcada. E ele vê o sangue jorrando nas suas mãos e a sua esposa desencarna. Depois disso, ele fica cego. E ele vai, gente, e dá um tiro no ouvido. Porque ele era muito rico. Ele não queria, jamais. Era uma ofensa, era uma vergonha. Uma pessoa milionária, com a posição que ele tinha, ficar cego. E ele dá um tiro no ouvido. Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, gente. Vocês me desculpam, que eu falei o nome errado. E ele vai para o plano superior, e ele vê o sangue jorrando em suas mãos toda hora. Porque o perispírito dele registrou aquilo ali. E ele vai pedindo, eu quero ficar sem as mãos, eu quero ficar sem as mãos, eu quero ficar sem minhas mãos. E o seu perispírito vai tirando cada dia as suas mãos. E ele reencarna sem as duas mãos. Veja como que é a força do nosso pensamento. Ele reencarna sem as duas mãos. E o que uma mãe, nós que somos mães, somos avós, queremos para os nossos filhos? Não é as mãozinhas para eles pegar a mamadeira, né? Então, estas mães que pegou este espírito, que este espírito reencarnou, foi pedindo a Deus, meu Deus, perdoa, né? O meu filho, e vai projetando a mãozinha deles, até voltar os dedinhos em outras reencarnações, não sei quantas, vai gastar ainda, para este perispírito, e formando os dedinhos e as mãozinhas, para voltar ao normal. E muitas das vezes precisa também, gente, de uma mediunidade, de uma sessão mediúnica, para que este espírito reconhece, por causa do choque anímico que tem. E o dialogador vai falando com ele, veja que você está voltando à sua forma natural. E ele vai compreendendo e voltando à sua forma natural. Por isso, queridos irmãos, a gente está encaminhando nestes ensinos de Jesus. É muito pouco ainda o que nós sabemos, o que nós compreendemos da nossa vida, dos nossos espíritos. Por isso precisamos estudar, anotar, para nós poder não deixar que aconteça com nós o que aconteceu com outros espíritos. Porque é a maior lição, gente, que tem. No livro O Céu e o Inferno, tem o Código Penal,
no capítulo 6, 7, se eu não me engano, é 32 capítulos sobre o Código Penal. E narra as histórias desses espíritos que foram, era muito rico e abusaram de crianças, abusaram de animais, fizeram, né, bateram nos escravos. E estes espíritos voltam, eles são evocados, está tudo ali, gente, no Código Penal do Céu e Inferno, gente. Tem, depois vocês leiam para vocês ver. E tem um caso de um mendigo que de outras vidas ele era um escravo, ele era um rei. Ele era muito poderoso e ele prejudicou muitas pessoas. E ele pede que a próxima reencarnação dele viesse como mendigo. E esse mendigo gritava nas ruas, com uma caneca na mão: por favor, dê um trocado para os órfãos, para os pobres, para as viúvas. E à noite, ele trabalhava para o seu sustento. E ele morreu com 35 anos, se eu não engano. Se eu engano, eu acho que sim, é com 35 anos que ele faleceu. E ele foi recebido, gente, o seu corpo, aliás, né, ele foi recebido pela equipe espiritual, mas o seu corpo foi velado por tantas pessoas que eles fecharam a cidade para acompanhar o cortejo deste mendigo. Então, gente, é isso que nós fizemos. Arrependemos, somos perdoados como o filho pródigo. Ele não exigiu do seu pai que seu pai desse a sua herança. Imagina naquele tempo, gente, exigir que o seu pai desse a herança era uma afronta para a pessoa mais velha. E ele vai e tem festa e farra e acaba com todo o dinheiro. Quando ele está no chiqueiro dos porcos, picando alfarroba para os porcos, ele a lembra que até os empregados do seu pai comiam na mesa. E ele vai voltando arrependido, e o seu pai vê ele de longe e lhe prepara um banquete. Manda matar o melhor novilho, pega o melhor anel que ele tem, a melhor túnica e pede para os seus empregados vestir nele. É assim que Deus, nosso Pai, faz com cada um de nós. Jesus disse que nenhuma ovelha dele se perderá. Basta nós arrepender. Basta nós querer. Porque cada um de nós, quando nós arrepende, esse arrependimento do fundo do coração, e nós queremos ser pessoas melhores, nós temos os braços de Deus. Temos os braços de Jesus. Porque o nosso anjo de guarda está conosco a cada minuto. Lembra, gente, do nosso querido André Luiz? Quem aqui, gente, já estudou o livro Nosso Lar, já viu o filme Nosso Lar? E agora tem este filme maravilhoso que é Os Mensageiros, que é um puxão de orelha para cada um de nós, porque às vezes não adianta nós estar aqui na casa de oração pregando o evangelho se dentro da nossa casa nós não temos o corrigimento. Se dentro da nossa casa nós é igualzinho um leão, não adianta. E André Luiz fala o seguinte, que quando ele chegou no umbral, ele sentia como uma flor dentro de uma estufa. Ele estava acabando a cada dia as suas energias, as suas vitalidades, as suas forças. E ele foi pedindo, orando, para Deus nosso Pai te perdoar. E ele lembrava da sua mesa farta, e ele lá não tinha comida.
E o seu perispírito, ele tinha as necessidades. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sede. E ele lembrava da sua mesa farta, lembrava do teu escritório aonde ele atuava como médico. Ele lembrava também da tua família amorosa. Lá ele não tinha nada daquilo. Ele comia barro, ele comia mato, porque a fome era terrível. E o seu abdômen todo aberto, por causa de um câncer que ele teve. Aquela dor estava imensa. Ele entrava em algum lugar, assim, pensava assim, nossa, agora eu vou ter sossego, que aqueles espíritos obsessores não vinham me obsediar. Quando é fé, vinha um bando de obsessores, falando para ele, falando, aqui você quer encontrar paz? Você bebia, você fumava. Lá eles apontavam tudo que André Luiz fazia. E ali André Luiz, cada dia mais triste, mais apavorado. E ele fala no seu livro que durou 8 anos essa súplica. Meu Deus, tenha piedade, meu Deus, tenha piedade, meu Deus, me ajuda. Foi até que um dia, ele já não aguentava mais. Clarencio veio ao teu lado, porque a tua mãe estava do seu lado o tempo todo, só que ele não enxergava porque estava em outra vibração. Ele não estava em sintonia com a tua mãe, mas a tua mãe sempre orando. Ela nunca desistiu do seu filho. E ali, Clarencio e Lísias pega ele numa maca e leva para o nosso lar. É assim, meus queridos irmãos, que a espiritualidade, que espíritos mensageiros, espíritos de uma envergadura muito elevada à nossa, estão dispostos a trabalhar para nos ajudar. Depende de cada um de nós. Depende a cada um de nós querer esta mão amiga. Porque se nós ficar de costa virada, não adianta, eu não tenho recurso. Não, eu pequei demais, eu fiz isso. Meus irmãos, não pense assim. Vamos todos nós vibrar na cura, vibrar no amor, para que este mundo possa melhorar um pouco mais. Nós somos todos irmãos e precisamos de um ajudar os outros. Porque se nós não ajudar aquele que precisa, meus irmãos, como que nós vamos ser ajudados? Porque nós só somos ajudados quando nós ajudamos o outro. Por isso, cada um de nós devemos, o dever nosso, que estamos nessa escola de aprendizado, é evoluir, é estudar, é melhorar, é plantar a boa semente. Porque se nós plantar a boa semente, vamos colher os bons frutos. E cada um de nós, é tão gostoso, né? Chupar uma laranja, ou que seja um limão, porque às vezes a gente tem dia que chupamos limão. Mas vamos pegar este limão e fazer dele uma limonada, bem docinha, porque é assim que nós atravessamos. Porque tudo que passamos aqui não foi culpa do outro. O outro não tem culpa, a culpa é nossa. E cada um de nós precisamos evoluir, precisamos sair desta culpa. E precisamos melhorar, revestir do homem novo. Sabe aquele homem velho? Largar lá atrás, para nós poder seguir o caminho. Então Deus, meus irmãos, igual nós falamos, não tem necessidade nenhuma de perdoar, porque Ele não se ofende. Oramos, meus irmãos, pelos espíritos arrependidos,
por aqueles espíritos que estão nas cadeias, porque às vezes nós oramos por uma pessoa que está enferma com câncer, mas nós não oramos para aquela pessoa que está usando uma droga, está bêbado, ou aquele que furta, que rouba. Não. Nós condenamos, nós julgamos. E Jesus diz no seu evangelho, não julgai para não ser julgado, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Precisa, gente, de nós orar mais por aqueles que estão atrás das grades, nas cadeias, nos manicômios. Precisamos orar por aqueles que estão nos hospitais também. Mas precisamos ter mais compaixão daqueles que estão no caminho do erro. Procurar o acolhimento numa casa espírita, gente. Como eu falei no começo, procura o acolhimento. Procura uma palavra amiga. Se você não está aguentando mais aquela tristeza dentro de você, procure. Porque todos aqueles que arrependeram, todos aqueles, meus irmãos, que querem o caminho de Jesus, ele joga esta ovelha no ombro e carrega e leva para o seu rebanho. Pode ter a certeza. Então, gente, boa noite a todos. Muito obrigada. Que Jesus possa vos abençoar e iluminar a cada um de vocês, aos seus lares, aos seus familiares. Que a nossa Mãe Maria Santíssima vos cubra com o manto sagrado. Fica com Deus. Boa noite a todos.